O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um Portal Educativo. Depois desse período aí de férias, né? A gente está retornando com os nossos programas ao vivo. Hoje com uma convidada super especial de volta aqui ao nosso programa Portal Educativo, doutora Juliana Camacho. Hoje vamos falar sobre Psi-Business. Bem, o nome parece difícil, mas ela vai explicar tudo para a gente aqui. Gente, a gente está inaugurando hoje a série sobre prosperidade. Prosperidade é uma palavra tão bonita, né? Traz um sentido tão aconchegante para nós. Mas será que realmente a gente consegue compreender o que seja a prosperidade? Ser próspero é efetivamente ter sucesso, mas em qual âmbitos da sua vida? A gente sabe que o ser humano é um ser multifacetado. A gente tem as dimensões afetivas, familiar, social, psíquica, física, financeira, espiritual. Será que a gente consegue dividir e administrar a nossa energia psíquica para todas essas dimensões da nossa vida? Como é que a gente consegue observar efetivamente que a gente atingiu um estado de prosperidade? Prosperar é ser feliz ou é desejar a felicidade? Prosperar é evoluir ou é alcançar algo que você deseja? Então a gente vai trazer aqui uma série de convidados ao longo dessa temporada, dessa série sobre prosperidade, para a gente conversar um pouquinho sobre essa palavrinha que traz na realidade um sentido fantástico para a vida do ser humano. E vamos começar hoje, então, falando sobre a prosperidade nesse universo organizacional que envolve instituições, empresas, relações de trabalho. E estamos trazendo aqui a especialista na área que vai nos ensinar um pouquinho sobre a prosperidade nesse mundo business, o mundo dos negócios. Doutora Juliana Camacho, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Vamos começar aqui com uma apresentação breve, né? Temos alguns novos espectadores aí que provavelmente estão nos acompanhando aí pela primeira vez, gostariam de te conhecer. Boa tarde a todos. Eu que agradeço imensamente pelo convite mais uma vez. Eu quero virar sócia, hein, agora. Bom, só para explicar um pouquinho, né, o que seria, a gente fala de business, né, que seria o mundo dos negócios e envolve diretamente o universo organizacional, falando sobre o aspecto da psicologia, né? O que seria esse universo organizacional? As empresas, né? Principalmente a gente fala muito mais voltado para empresas particulares, né? Que tem muito essas questões da organização, né? Eles têm todo um aparato ali que atribui realmente o plano organizacional. E onde a psicologia entra, né? Esse é um outro viés meu, né? Para quem não me conhece, todo mundo já me conhece como psicóloga clínica, mas eu sou psicóloga organizacional também, inclusive eu me especializei na área. Eu realmente criei um instrumento, inclusive, né, de pesquisa de clima, que é um dos atributos que a gente utiliza dentro de uma empresa. Então, a psicologia ela vem justamente para interagir não só o mundo organizacional, mas todas as atribuições que existem ali, principalmente relacionado a pessoas. Então, quando a gente fala de organização, o mundo organizacional, esse universo, a gente está falando de empresa, relações interpessoais, a sua função em si, né? Enfim, uma série de questões que envolve esse termo, né? Esse universo todo. Então, na verdade, a psicologia tem muito a ver com esse mundo organizacional, né? Porque envolve sujeitos, envolve relações, envolve ali também emoções,
porque você tem ali a prática cotidiana, você tem ali as pressões, né, do universo laborativo, você tem as relações profissionais, as relações interpessoais, você tem a rotina. Como é que você vê a psicologia como uma colaboradora, principalmente conceitual, para esse universo business, para esse universo empresarial, para esse universo organizacional? Então, o psicólogo, na verdade, dentro da empresa, ele não atua como psicólogo, né? Inclusive, até a nomenclatura não é essa. Ele é um analista de RH, ou seja, ele está dentro das funções e atribuições do RH. E o psicólogo, ele pode estar em muitas frentes dentro de uma empresa. Quais são as que as pessoas normalmente conhecem, né? Processo de recrutamento, seleção, treinamento. E aí, dentro do treinamento, tem uma gama aí de possibilidades que o psicólogo pode estar atuando. Só que dentro de uma empresa, você também faz o acompanhamento, dependendo, né, claro, de cada empresa, né, do que a empresa oferece, qual o segmento dessa empresa. Você faz o acompanhamento das equipes. Lembrando que não é clínica, você não faz um atendimento, você dá um suporte, né? Você pode encaminhar, de repente a pessoa está ali, você está percebendo que o colaborador está precisando de um suporte psiquiátrico, né? E tudo, você pode encaminhar, você vai dar direções e você vai acompanhando, né, aqueles colaboradores. Então, o psicólogo ele entra nesse universo e também na parte burocrática, né? Existe todo um lado burocrático, aplicação de teste, né, correção, pesquisa de clima, que é justamente, resumindo, a pesquisa de clima seria verificar, baseado na leitura ali da opinião dos colaboradores, eles não são identificados, vale lembrar, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de uma retaliação e tudo. Eles não são identificados para quê? Para que o gestor possa colher ali. E aí, ali, a gente fala de muitos fatores, né? Parte física da empresa, relacionamento interpessoal, se a empresa está oferecendo oportunidades adequadas. Então, é uma série de questões ali, são muitas questões que o colaborador avalia. E aí dá ali para o gestor a oportunidade de verificar o que está bom na empresa, o que não está, o que precisa melhorar. Então, o psicólogo ele consegue atuar ali em muitas frentes dentro de uma organização. Há ali um fervilhar de emoções que é muito comum nas relações de trabalho, né? Mas eu percebo assim que o mundo business e principalmente até o campo da administração, da gestão, modificou-se muito nas últimas décadas, principalmente com essa visão mais humanizada, né, que tomou as teorias, que tomou o campo da administração e da gestão, né, de negócios, de empresas, de empreendedorismo. E aí você, obviamente, tem um aprofundamento que sai do campo mais metodológico, mais numérico, mais quantitativo. Você vê que até a noção de lucro ela sofre uma modificação, né, exponencial e muito potente, porque você consegue enxergar outros lucros que não o lucro numérico, né, o lucro financeiro. E isso, obviamente, que a psicologia tem uma contribuição fantástica para esse mundo organizacional, à medida que ela coloca um foco, uma luz sobre esses sujeitos que compõem a estrutura organizacional. E aí a gente, obviamente, sai do campo apenas da administração, passa a pensar na gestão e, sobretudo, na gestão de pessoas, né? Como diria Peter Drucker, que é um teórico forte da área, a gestão de pessoas talvez seja o maior desafio dentro de uma organização, justamente pelos componentes subjetivos que aí se impõem, como emoção, afeto, sentimentos, né, questões pessoais, individuais, históricas. Como é que você enxerga isso numa organização, né, esse sujeito, essas emoções? Isso que transcende o que a gente pode apalpar. Então, até o lucro financeiro de uma empresa vai depender do desempenho emocional do seu colaborador. Olha aí.
Porque uma empresa... Você pode ver que empresas de sucesso não são essas empresas que o pessoal trabalha e que está ali o tempo todo. O burnout está aí para mostrar que empresas de sucesso não são empresas que têm uma equipe adoecida, né, colaboradores adoecidos, colaboradores insatisfeitos. Você pode ver que empresa de sucesso, e eu estou falando de financeiro mesmo, né, e, enfim, de uma série de questões, são empresas em que eles hoje, né, como bem você falou, o psicólogo ele trouxe algo mais humano, né, para dentro desse universo. E aí os gestores repensaram muitas questões e passaram a entender, inclusive através de alguns instrumentos, e um deles é a pesquisa de clima, apesar de não ser algo, algo mais recente, que ali ele consegue perceber que se ele tem um colaborador satisfeito, que ele tem uma qualidade bacana no seu trabalho, né, que ele consegue ser enxergado ali, ele dá mais, ele oferece mais. Ele oferecendo mais, ele estando satisfeito, a empresa lucra. Então, uma coisa está totalmente relacionada à outra, completamente. E aí você vê que, então, aquela lógica, né, do modernismo, né, que vem muito da questão da Revolução Industrial, aquela coisa do Fordismo, Taylorismo, né, divisão de tarefas, aquela coisa muito mecânica, repetida, ela perde um pouco o sentido quando você começa a olhar para esses sujeitos, identificar que ali existem histórias e começa a, inclusive, essa avaliação de clima, avaliação de satisfação, né, coisas que eram impensadas há 100 anos atrás nas organizações, né? E aí, como é que você vê, por exemplo, a questão dos conflitos internos numa organização? Como se administrar esses conflitos, né? Primeiro, o que um conflito numa organização causa, né? Porque a gente pensa muito isso na família, né? Briga de pais e filhos, né? Casal. Mas como é que isso afeta uma organização, né? Os conflitos internos numa organização. E como administrar isso, doutora? Então, partindo do princípio de que não seja uma empresa familiar, né? Porque aí a gente já está falando de conflitos de outra ordem, mistura tudo. Vamos falar de uma empresa sem fundos familiares, ou enfim. O que acontece num conflito, né, interpessoal? Que, claro, nas relações ali, tanto entre colegas e até com o seu gestor. Lembrando que existe uma diferença entre chefe e gestor, né? O chefe, ele pode ser aquela figura ali, né, que está acima do colaborador e tudo, mas ele não faz um papel de um gestor, ou seja, ele não vai gerir a pessoa. O que é gerir a pessoa? Ele vai perceber o que essa pessoa tem de melhor e ele vai potencializar aquilo ali, ou ele vai perceber o que essa pessoa está precisando ser lapidada, melhorar, e aí ele vai melhorar. Isso é um gestor. Então, quando a gente fala de conflitos, a gente está falando dessas questões de fofoquinhas, né, que isso tem nos lugares, isso gera conflitos, certas pormenores que acontecem. Essa mesa é minha, fulano pegou, essa sala é minha, não pode trocar. Parece coisa pequena, mas isso gera um conflito dentro de uma empresa enorme. Uma outra coisa que é um pouco mais grave, um querendo passar a perna no outro, né? Um querendo aparecer mais do que o outro. Aí vem os puxa-saquismos, né? Tanto de colegas, porque acha que o colega tem uma influência, ou com o próprio gestor. Então, isso tudo gera conflitos que, muitas vezes, vão ser irreparáveis. E aí pode, inclusive, dependendo da magnitude da situação, pode afundar uma empresa. Então, aí é a diferença do chefe para o gestor. Gerar muito prejuízo, né? Muito prejuízo, muito prejuízo. Ou a própria pessoa vai ser desligada e a empresa continua muito bem, obrigada, e essa pessoa precisa aprender, né, com a situação. Porque é até bom que a pessoa entenda, né, ali a situação. Mas o que o gestor, né, falando de um gestor, que ele vai perceber ali a situação, ele tem que atuar frente a um conflito de uma forma pacífica, ele precisa ser totalmente neutro, compreender, ele não pode fomentar e deixar a coisa aumentar. Ele tem que trazer a situação para si, né? Vamos imaginar que o conflito seja entre duas pessoas, vou dar um exemplo. Ele traz essas pessoas e aí dali ele vai conversar, entender a posição de cada um, entender o que está acontecendo e, a partir daí, ele vai levar soluções para as duas pessoas. E dali, as pessoas vão entender que aquele conflito, claro, dentro de um argumento de um bom gestor, ele consegue amadurecer a sua equipe,
né? E o amadurecimento da equipe não vem com tudo o mar de rosas, vem a partir de conflitos. É aí que um bom gestor consegue mostrar a que veio, né, para gerir pessoas e como ele consegue amadurecer uma equipe. Então, é dessa maneira que você consegue contornar determinados conflitos. É claro, existem conflitos e conflitos. A gente tem que entender que precisa dar oportunidade para aqueles colaboradores conseguirem compreender a situação e amadurecer dentro disso. Agora, se isso não acontece, de fato, talvez essas pessoas estejam no lugar errado. Não deve ser muito fácil essa missão de administrar conflitos, principalmente numa organização, né, onde você tem ali vários outros fatores, né, que são fatores estressores, como pressão, tempo, meta, rotina, né, fatores ali do próprio ambiente de trabalho, né, como os aspectos ergonômicos, condições de trabalho, né, condições financeiras, aspectos salariais. Quer dizer, você tem muitos fatores que incidem sobre o universo organizacional, né, e que uma gama muito grande desses fatores estão para além da possibilidade de ingerência daquele sujeito. E, obviamente, que, mesmo assim, ele não está isento de receber essa incidência desses fatores. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto atual do que é uma organização, não vamos pensar no nosso mundo mesmo atual, né? Nosso mundo hoje é um mundo extremamente acelerado, onde as pessoas recebem uma quantidade de estímulos diários, né, enormes. As pessoas têm uma sobrecarga de atribuições, principalmente as mulheres, né, que hoje também estão no mercado de trabalho, mas ainda continuam com os encargos domésticos. A gente tem uma aceleração temporal, né? Acho que não sou só eu, mas a maioria das pessoas tem uma sensação de que não dá tempo de você fazer o que você precisa fazer, né? O dia precisava ter 48 horas, né? Você tem ali parece que o tempo passa muito rápido, só passa devagar quando você está numa fila, né? É verdade. Então, quando você está na praia, passa rápido, ou quando você precisa resolver alguma coisa, passa rápido, não dá tempo de nada. E isso tornou o mundo hipercompetitivo. As pessoas parecem disputar o tempo todo. Os casais disputam o tempo todo. Os irmãos disputam o tempo todo. Os colegas de trabalho disputam o tempo todo. Os carros disputam o tempo todo e disputam com as motos. Então, me parece que há uma hipercompetitividade no mundo atual. E que essa hipercompetitividade tem um potencial de adoecer pessoas muito grande. E as pessoas não fazem isso automaticamente. Como é que você vê essa hipercompetitividade dentro das organizações? Disputa por cargos, disputa por espaço, disputa por falas, disputas por, como você falou, aparecer, né, lugares. Como é que você enxerga isso e como é que você acha que é possível fomentar mais o espírito de colaboração do que de competição numa organização? Na verdade, essa competição dentro das organizações, isso é algo muito comum. Agora, existe uma competição nociva e existe uma competição produtiva. Aí isso vai depender de quê? Vai depender quais são os princípios dessa empresa. Na verdade, vai depender muito mais de quem é essa empresa. Quais são os princípios? O que essa empresa valoriza? O que ela prega? Né? Quem é esse gestor? De que maneira esse gestor conduz a sua equipe? De que maneira os diretores, né? Aquelas figuras que estão mais acima, como eles enxergam o todo dessa empresa? Então, você tem dois tipos de competição. Na competição saudável, você consegue potencializar, como eu falei, o que o seu colaborador tem de melhor
E a empresa consegue dar voz para que todos possam ter a oportunidade de aparecer de alguma maneira. Se você tem um cargo, por exemplo, que você vai fazer ali um processo seletivo dentro de uma empresa para aquele cargo, e você tem ali 5 candidatos internos, você tem que, se é uma empresa com uma conduta que quer promover ali uma competição produtiva, ela vai dar oportunidade para todos. E aí, diante do fato de uma pessoa se destacar pela sua qualidade, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, os outros compreendem que não foi o seu momento. É claro, eu estou partindo do princípio de que as pessoas entendem que foi uma situação justa, né? Através da justiça, as pessoas conseguem puxar sua carroça, né, naquele momento e falar assim, não era para mim, daqui a pouco eu me preparo um pouquinho melhor, de repente eu precisava... E ali, e outra coisa, o gestor tem que dar um retorno. Por quê? O que adianta você tem 5 candidatos para um cargo e dali a pouco ele promove a pessoa, tudo bem, fez tudo bonitinho, tudo certinho, e os outros 4 não entendem por que não entraram, por que eles não foram suficientemente bons como aquele candidato ali que entrou. E aí o próprio gestor vai chamar um a um, né, na sua salinha ali, sozinho, e vai dar um feedback. Né? Vai colocar para eles, olha, você é muito bom nisso, mas você ainda precisa melhorar isso, eu acho que não é o seu momento. Olha, você é muito bom, mas eu acho que você não está num momento emocional interessante para essa situação. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho com você diferente. Inclusive, eu vou te encaminhar. Aí, né? Dá ali a oportunidade para essa pessoa melhorar, é claro, e para que ela possa tentar novamente uma outra situação, né? Então, isso é uma competição produtiva. Eu peguei um item só, né, que é a competição ali para um cargo específico. Mas existe uma série de situações dentro de uma empresa. Mas eu torno a dizer, vai depender muito mais de quem é essa empresa, de quais são os princípios dessa empresa. Eu lembrei, você dando esse exemplo, eu lembrei do filme Assédio Sexual, com Michael Douglas e a Demi Moore, né? E que exatamente se passa num cenário organizacional, né? Numa empresa. E aí você deu o exemplo, né, de uma pessoa que a outra ganhou o cargo na frente, e aí a pessoa, entendeu que aquilo era a partir de um mérito, de uma história, né? E vai se preparar para um momento futuro. Isso acontece no filme, né? No final não é o Michael Douglas que é promovido, é uma outra pessoa, uma colega dele, que era mais antiga, tinha mais preparo, enfim. E, na verdade, isso é muito raro de acontecer, né? No universo organizacional, principalmente, hoje no mundo como um todo, como eu falei, mas é muito difícil as pessoas compreenderem os seus limites de competência, né? Saberem passar a bola, né? Dividir responsabilidades, delegar responsabilidades, colaborar com o trabalho do outro, facilitar. Isso são preciosidades de uma estrutura organizacional, mas que, infelizmente, a gente não vê com tanta frequência, né? Essa hiperconcorrência, essa hipercompetitividade acaba gerando muito mais um universo mais conflituoso, né? de mais dificuldade de cooperação dialética do que propriamente... como você falou, até uma evolução daqueles atores, componentes de uma organização. Eu me lembrei aqui nós vamos fazer um intervalo rapidinho, só para tomar uma aguinha, mas falando desse filme, eu queria puxar, após o intervalo, um pouquinho a gente falar sobre a questão dos assédios, né? Não é só... Existe até a questão do assédio sexual, mas existem outros... Assédio moral, né? E outros formatos de assédio ali, assédio financeiro, enfim, tem vários tipos de assédio que aparecem nesse universo organizacional e que eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho disso, como é que a psicologia pode colaborar também no manejo desses assédios. E vamos falar também um pouquinho, gente, assim que a gente voltar do intervalo, para você que está iniciando uma carreira, iniciando sua vida profissional. A doutora Juliana aqui tem várias dicas importantes, né, para uma entrevista, para um currículo, né, para o comportamento,
para essa pessoa que vai se lançar ao mercado de trabalho e que pode ser muito útil para você que está recepcionando essas pessoas ou para você que é uma dessas pessoas que vai concorrer a algum tipo de vaga que está iniciando a sua vida laborativa profissional. Então a gente volta já já, continue aqui com a gente, TV Ondas Play, Portal Educativo, doutora Juliana Camacho. Voltamos já. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Souvenir, Hidronorte e muito mais. Faça sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Fala aí, gente boa, aqui da TV Ondas Play, estamos de volta com o nosso portal educativo, hoje trazendo aqui nossa convidada, a doutora Juliana Camacho, psicóloga, especialista também nessa área de psicologia organizacional, e estamos estreando a nossa série sobre prosperidade, esse conceito tão amplo, tão complexo, mas tão bonito, né? Que fala da evolução do ser humano, né? Do seu caminhar efetivamente para um universo de maior qualidade de vida, bem-estar, felicidade, estabilidade. Mas o que é prosperidade? Essa pergunta que a gente vai trabalhar ao longo da nossa série, trazendo essa avaliação, esse bate-papo sobre a prosperidade em vários âmbitos da vida. Estamos inaugurando hoje com a prosperidade no universo organizacional, com o tema Psi-Business, ou seja, essa interface da psicologia, da subjetividade com o universo empresarial, organizacional, institucional. E a doutora Juliana Camacho está aqui nos dando uma aula sobre essa temática, falando um pouco sobre a prosperidade dos sujeitos no mundo organizacional. Mas eu fiz uma provocação antes do intervalo, você que está chegando agora, eu vou te explicar. Eu falei um pouquinho, a gente falando um pouquinho sobre as organizações, e aí a gente lembrou do filme Assédio Sexual, com Michael Douglas e Demi Moore, um filme bastante provocativo, tenso, complexo, mas que tocou, e é um filme de décadas atrás, mas que tocou num tema muito sensível nesse universo organizacional, que é exatamente a questão dos assédios. A gente sabe que existem vários assédios, né, que podem aparecer no universo organizacional, não só o assédio sexual, mas o assédio moral, o assédio financeiro, né, quando as questões de ordem financeira ou o poder ali das gratificações, dos lugares, das promoções, acabam exercendo um certo domínio sobre esses sujeitos ou determinando ali o formato de algumas relações. Então, doutora, como é que você vê essa questão dos assédios, de uma forma geral, nas organizações? Isso ainda continua sendo uma prática recorrente, inclusive por falarmos de um mundo
hiperconcorrencial, hipercompetitivo, esses assédios aparecem. Como é que você, enquanto olhar psi, né, identifica isso e o que pode ser feito diante do surgimento desses assédios no mundo organizacional? Infelizmente, é uma realidade bem atual e assim, se a gente perceber, né, principalmente quem está nesse universo organizacional, esses assédios, seja, muito mais o sexual e o moral, né, é o que a gente percebe muito dentro de uma empresa, ou qualquer lugar, qualquer ambiente de trabalho, o sujeito tá, enfim, exposto a isso. Mas o que acontece? A incidência do assédio é muito maior com uma pessoa que esteja acima de algum colaborador, normalmente um gestor, né, um coordenador, do que entre colegas. Existe assédio entre colegas? Sim, existe. É um assédio sexual ou alguma coisa, né, que tente oferecer uma situação em detrimento de outra, ou mesmo até coagir, né, o colega, alguma coisa. Existe, mas a incidência é muito maior com as chefias. Aí eu não vou chamar de gestor, porque um gestor não comete, né, uma situação grave como essa. Sim. Eu vou falar de uma chefia. Aí é que é a diferença, como eu falei no início, entre um gestor e um chefe. E esse assédio, ele pode transformar de uma forma muito ruim a vida de uma pessoa. Não importa se é uma mulher ou se é um homem, não importa. Principalmente, eu diria até, entre o assédio moral e o assédio sexual, não existe diferença. Ambos, com características diferentes, podem destruir a vida de uma pessoa. E aí a gente fala de uma situação muito delicada, porque eu vou partir do princípio de um assédio de um chefe. A gente está falando ali de uma pessoa que era justamente para estar produzindo junto com o seu colaborador, para potencializar o seu colaborador, né, para enaltecer ou para chamar a atenção quando necessário, no sentido de ser uma crítica construtiva, para dar feedbacks, né, positivos, enfim, uma pessoa que é para engrandecer aquele sujeito e não para destruir. Então, é muito complicado. Normalmente, as pessoas que sofrem o assédio, elas não expõem de pronto. Normalmente, as pessoas começam a mostrar... isso é muito bom para os gestores que estiverem ouvindo. Aí eu estou falando de gestor, né? Porque pode ter um gestor acima desse chefe. Ele pode perceber que o colaborador vai dar indícios comportamentais e físico de que está sendo assediado. Você pode ver, às vezes, se ele muda de comportamento perto de alguma pessoa, ou de um colega, ou de um chefe direto. Se ele se torna uma pessoa diferente do que ele é, você pode perceber se essa pessoa começou a mudar o seu comportamento de uma hora para outra, ou você percebe que a pessoa está mais isolada, ou percebe que a pessoa está adoecendo de alguma forma. A pessoa dá indícios, o colaborador vai te mostrar que está acontecendo alguma coisa. Claro, é preciso investigar, porque pode ser alguma coisa em casa? Pode, mas se você percebe que o seu colaborador fica diferente somente em algum ambiente dentro da empresa, ou somente próximo a alguma determinada pessoa, ou se esse colaborador evita determinada pessoa, pode estar acontecendo algum tipo de assédio ali. Gente, isso é um tema sensível, né? Muita gente até evita de falar sobre isso, porque existe um tabu muito grande ainda, né? E as pessoas têm medo, né, de perder o emprego. Isso existe ali relações de poder. E essas relações de poder, às vezes, elas... são destrutivas. São destrutivas. Elas têm a capacidade de silenciar sujeitos, né, e até fazer sujeitos suportarem situações, né, porque precisam efetivamente daquele emprego, daquele dinheiro, né, enfim. E só puxando o gancho, é aí que o psicólogo também, numa empresa que tem um suporte da psicologia, lembra que eu até falei no primeiro bloco, né, que o psicólogo ele não faz uma clínica, mas ele dá o apoio aos funcionários que os gestores percebem que tem uma necessidade. É aí que o psicólogo entra,
né, nessa avaliação e entende se está existindo algum tipo de assédio, né, alguma situação ali difícil. Então, ele consegue, sim, e, claro, com a ajuda dos seus gestores, né, que eles estão na ponta ali junto com aquele colaborador. Então, eles conseguem perceber algumas questões, mas o psicólogo consegue dar o olhar, né, de uma situação muito mais ampla, né, que ele vai para o lado emocional, ele vai para o lado... E as perguntas, né? Tem toda uma situação específica para a gente poder avaliar um colaborador nessas circunstâncias para que ele se sinta tranquilo e ele pode ter medo até de falar com o psicólogo, ele tem que entender que o psicólogo está ali para mediar, para ajudar e não para falar alguma coisa o contrário ou para prejudicá-lo de alguma forma. Mais uma vez eu digo, claro que vai depender da empresa, de quem é essa empresa e dos princípios dessa empresa. Inclusive, assim, esse olhar mais humano, mais acolhedor do psicólogo dentro de uma instituição, de uma organização, obviamente vai fazer toda a diferença, né? E o empresário ele vê muito as coisas no viés do lucro, né? A questão financeira e tal. E eu sempre falo nas palestras que eu faço a empresários, né? Esse tipo de atuação, né, de projeto, de programa, de profissional dentro de uma empresa, não representa, sob nenhuma hipótese, custo. Porque, na realidade, você consegue transformar tantas coisas, né, e otimizar tantos processos que, na realidade, isso vai se transformar num investimento. Então, por exemplo, você tem esse exemplo que a gente está dando sobre os assédios, né? Uma das características do sujeito que sofre assédio dentro de uma empresa é a baixa produtividade. Quer ver outra consequência? O aumento de afastamentos, licenças médicas, né, e tudo mais, porque o sujeito vai adoecendo, como bem disse a doutora Juliana. E aí, se você pensar bem, isso traz um prejuízo financeiro também para a empresa. Então, cuidar desses sujeitos, olhar para esses sujeitos, acolher, ofertar uma escuta, né, trabalhar dinamicamente ali com essas relações é um investimento, sem sombra de dúvidas. E dependendo do psicólogo, né, dependendo da área que esse psicólogo tem de atuação nessa empresa, ele pode justamente tornar a empresa mais produtiva, com ideias, né, com algumas mudanças, e são pequenas mudanças que um gestor, né, que está visando ali uma parte mais lucrativa, produção, não está conseguindo enxergar. E o psicólogo, que é um analista de RH, né, ele consegue fazer essa leitura, né, vamos dizer assim, e aí até tornar uma empresa que não era tão produtiva numa empresa com mais sucesso. Gente, olha que interessante, né, nós estamos aqui construindo nesse bate-papo, né, nessas ideias, um conceito também de prosperidade no mundo organizacional, né? Quando a gente fala aqui, a doutora Juliana faz a distinção entre a competitividade nociva e a competitividade produtiva, né? A gente está recebendo uma lição aqui. Dentro de um mundo organizacional, você pode escolher e pode investir em qual tipo de competitividade você quer ter ali, ou você vai fomentar dentro da sua empresa. E isso fala de uma prosperidade no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, numa estrutura organizacional. A prosperidade ela passa por isso. Você conseguir eliminar o que é nocivo, conseguir fomentar o que é produtivo. Falando também aqui, né, ela traz também aqui um outro conceito, que é esse conceito do olhar mais acolhedor, mais sensível dentro de uma organização. Olhar para esses sujeitos. Cuidar dos sujeitos de uma organização, cuidar das relações numa organização, é uma forma de fazer tanto esses atores prosperarem nos seus trabalhos, nas suas produções, quanto a própria empresa. Agora vamos falar daqueles que estão iniciando, né? A gente prometeu para o público, a gente tem que cumprir, né? Você que está aí do outro lado, que está iniciando sua vida laborativa, vai montar um currículo agora, vai para uma entrevista de emprego, primeiro emprego, né, ou está querendo galgar um emprego melhor. Doutora, o que pode ser feito, né,
em termos de comportamento, em termos de currículo, em termos de posicionamento desse sujeito, para ele ter uma prosperidade, um sucesso maior no seu percurso, no seu caminho aí profissional? Aqui a gente tem duas frentes, né? De quem está se propondo a ingressar em alguma empresa, em algum ambiente, e a empresa, né? Um gestor que está ali. Então, a gente consegue fazer esse bate-bola dos dois. São dicas simples, assim, coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem dar a atenção devida e acabam não tendo sucesso naquele cargo ou até naquela empresa. Quando você vai buscar uma empresa, quando você vai buscar um local, primeiro você tem que entender que empresa é essa. Você tem que estudar a empresa. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma loja, pode ser uma lanchonete, qualquer coisa. Você tem que entender que ambiente é esse. O que esse ambiente vai ofertar para você? Será que é um ambiente que eu vou me adequar? Será que tem a ver com a minha personalidade, com o meu jeito? Primeira coisa é essa, você tem que entender que lugar é esse que você está se propondo a entrar. Outra coisa você vai para uma entrevista, vou dar um exemplo aqui, uma loja de esporte. E aí você vai vestido de terno e gravata. O sujeito que vai te entrevistar, pode ser o psicólogo, pode ser até o gerente da loja, ele não vai conseguir enxergar você dentro de uma loja de esporte. Por quê? Num primeiro momento, ele não sabe quem é você. Ele não sabe se você é uma pessoa que tem bons argumentos, né? Se é uma pessoa que seria boa para o cargo. Ele vai primeiro ver você como um todo. Isso inclui o seu visual, inclui o seu estilo, porque uma loja de esporte, claro, você não vai bagunçado, desarrumado, não é isso, mas você bota um tênis, você bota uma calça esportiva, você bota uma camisa mais esportiva. Por quê? Porque aquele gestor, aquele gerente ou psicólogo tem que enxergar você naquele ambiente. Tem a questão do perfil, da identificação, né? Exatamente. Se você não se identifica com um cargo ou com um segmento, por exemplo, eu sou muito expansiva, adoro falar, adoro conversar, vou me propor a trabalhar com TI, que é todo mundo muito mais isoladinho, né, quietinho e tal, a pessoa não consegue parar quieta. E não, você tem que trabalhar em algo que seja e potencialize, né, o que você tem de melhor, porque você vai acabar caindo numa cilada de acharem que você não é bom como profissional, mas não, você só está no lugar errado, no segmento errado. E assim é o próprio gestor. Quando vai buscar um profissional, né, ele tem que entender qual é o perfil desse profissional, né? Tanto o profissional que está procurando quanto o gestor tem que fazer essa busca de perfil. Tem que entender se aquele profissional ele tem o perfil adequado para aquele cargo, se aquele profissional tem um esquema de vida que vai ser adequado para aquela empresa. Isso tudo é importante, né? Qual é a disponibilidade dessa pessoa? O que essa pessoa, quais são os critérios do cargo? Isso. Será que essa pessoa ela vai, de repente, cumprir aqui com pelo menos a maioria dos critérios? Porque, assim, você aprender o trabalho em si, você aprende. Você entra na empresa, o ofício, né? Você aprende. Só que você tem que estar minimamente adequado com aquilo que a empresa está oferecendo. Só que o gestor também precisa ter esse olhar, porque senão ele vai fazer uma contratação errada para um cargo que a pessoa não tem competência para estar ali, né? Existem as competências pessoais, né, que é o que é próprio do indivíduo, e existem as competências profissionais, que aquela vaga vai exigir, não tem jeito. E o que você precisa aprender, você aprende no decorrer. Mas essas competências pessoais e profissionais da vaga, tanto o gestor quanto o candidato tem que entender que ele tem que cumprir. Tem um psicólogo, Hans, que ele tem inclusive um canal bem bacana no YouTube, é autor de vários livros, dentre eles A Equação do Casamento. É um livro bem interessante, né, que ele fala sobre as relações românticas, afetivas. Mas ele fala também muito sobre as relações empresariais, né? As relações organizacionais. E ele faz uma distinção sobre talento e vocação que eu acho muito interessante, aonde ele, inclusive, coloca um problema atual, que é exatamente o fato das pessoas
hoje serem muito mais motivadas por outros fatores de interesse, por exemplo, oportunidade, fatores financeiros, do que efetivamente aquilo que ele tem por vocação ou por talento. Primeiro, ele faz essa distinção, né? A vocação seria aquilo que você tem um chamado, que você tem uma identificação, que você, sabe, parece que você nasceu para aquilo, que você gosta daquilo, que aquilo se encaixa bem, né, na sua vida e tal. Mas existem também os talentos. Às vezes você gosta muito de música, mas não vai conseguir aprender um instrumento, né? Não tem uma voz boa para cantar, então você vai ser um bom ouvinte, mas não vai trabalhar aquilo profissionalmente. Então, essa questão dos talentos e das vocações. Você, como profissional da área, como especialista da área, você não acha que o fato hoje das pessoas entrarem no mercado de trabalho, negligenciando as suas vocações, negligenciando os seus talentos, isso não atrapalha tanto a pessoa no seu caminhar profissional, quanto a própria organização, que às vezes acaba trazendo pessoas para a sua estrutura que não têm vocação, não têm adequação de perfil e, às vezes, não têm nem talento para desenvolver aquela atividade? Sim, inclusive, na grande maioria das vezes, isso não se sustenta. Não se sustenta. Primeiro porque aquele profissional está se submetendo, tudo bem, ele pode pensar que financeiramente está sendo rentável, né? Às vezes até uma posição, né, e tudo, mas não tem a ver com a sua vocação. Isso não se sustenta, porque eu acho que o que primeiro aparece é a questão emocional. A pessoa começa a se sentir frustrada com aquela situação, porque não seguiu exatamente aquilo que tem realmente aptidão, né? A gente fala de vocação, na organização a gente fala de aptidão. Ele não tem aptidão para aquilo ali. E muitas vezes até permanece naquele cargo, faz um trabalho razoável, é uma pessoa correta e tudo, e acaba mantendo essa pessoa nesse cargo. Só que isso não se sustenta. Na maioria das vezes, ou se a pessoa ficar realmente por um tempo prolongado, vai adoecer. O que acontece muito são os adoecimentos, o burnout. As pessoas pensam na síndrome de burnout, é uma síndrome que é muito voltada para questões do trabalho, né? Questões laborais, né? A princípio, né? Então, o que acontece ali? Ele começa a adoecer. Não é só por conta dos assédios, porque o burnout está muito ligado, né? A sobrecarga, assédio, tudo isso. Mas também tem a questão da frustração, de você estar realizando ali uma atividade dentro de uma função que não é o que você tem aptidão. Então, isso adoece a pessoa. Então, de um modo geral, isso não se sustenta por muito tempo. E quando se sustenta, o profissional começa a declinar. Gente, isso é tão interessante a gente falar sobre frustração, porque, como a doutora falou, a gente foca muito nas nossas ansiedades, angústias, problemas, conflitos, mas a frustração ela é um dos maiores fatores de adoecimento psíquico. A gente lida muito mal com a frustração. O ser humano ele tem uma dificuldade enorme de suportar aquilo que ele não consegue alcançar, ou que ele não consegue controlar. Um baixo poder de resiliência, é muito forte isso, né? Perfeito. Existe até uma característica que a gente fala baixa tolerância à frustração, né, que é característico de alguns quadros clínicos, né? E que, na realidade, no mundo hipercompetitivo, no mundo organizacional, isso se torna muito forte, né? Os sujeitos eles têm muita dificuldade. Esses dias eu estava vendo um documentário falando sobre os atletas de esporte, né? O quanto muitos atletas de esporte ultrapassaram todos os seus limites exatamente para tentar alcançar um máximo, né? uma perfeição, uma notoriedade absoluta. E, com o tempo, isso traz consequências muito grandes. Ou porque o sujeito se sobrecarrega, ele passa dos seus limites, ou porque, à medida que você estabelece uma meta muito elevada, mesmo que você alcance níveis excelentes, a sua frustração é muito grande. E eu vejo que no mundo organizacional isso é muito comum, né, doutora? Essa questão da frustração. Você acha que isso é efetivamente fator de adoecimento?
Muito. Inclusive, você falou das metas, né? Existem empresas que trabalham de uma forma muito bacana com as metas e tem empresas que trabalham de uma forma extremamente destrutiva. Por quê? Se coloca uma meta em cima de todo um estudo. Vou dar um exemplo aqui do varejo, né? Que as pessoas conhecem mais. No varejo é colocado ali, vamos imaginar, uma empresa que seja bem vista no mercado, né? Uma empresa bem conhecida e tudo, e dali ele se espera, através de estudos, uma meta X para cada loja. Aí motiva, né? Tem todo um aparato ali, são técnicas que você utiliza, né? Isso principalmente os gestores, né? Com seus colaboradores. A meta foi alcançada, e aí eles colocam uma super meta. Só que eles, muitas vezes, uma empresa que acaba visando só o lucro, né, acaba colocando metas inalcançáveis. E o que eles fazem com isso? Acaba com a equipe. Uma equipe que é joia, que é muito boa, que consegue superar um pouquinho ali, que está dentro do esperado, a equipe faz isso. E aí eles acabam com o rendimento e com a produção de toda a loja, né? Vou pontuar uma loja. Então, quando você tem uma meta estabelecida dentro de um estudo certinho, sabendo que a equipe vai alcançar, você pode até aumentar um pouquinho, mas aí você individualiza. Se fulano, vocês alcançarem um pouquinho mais a meta X, a gente vai dar umas premiações e tal. Mas não coloca isso como algo que tenha que ser alcançado para que eles possam ter os ganhos de uma meta que eles já alcançaram. Então, isso tem que ser muito bem estudado, muito bem organizado, para você não destruir uma equipe que é maravilhosa. Exatamente. Eu acho que tudo é a forma também como você conduz, né? Às vezes você consegue administrar bem até a ampliação ali das exigências ou das metas e tal. Mas se você cria caminhos para incentivar esse sujeito, né? Caminhos motivacionais para esses colaboradores, eu acho que isso vai ter uma fluidez maior. Mas se for igual aquele famoso vídeo, né, que rodou muito aí, quando você atinge a meta, você dobra a meta, aí a coisa não vai muito bem, né? Mas, enfim. Doutor, olha, aqui eu aviso logo, você já sabe, quando a gente vê o tempo passou, Rápido. A gente já está chegando ao final do nosso portal educativo. Foi um bate-papo excepcional. Eu queria que você finalizasse esse nosso bate-papo de hoje, falando para os nossos espectadores, efetivamente, o que é a prosperidade, de uma forma resumida, a prosperidade no mundo organizacional, como se atinge isso? Existe uma fórmula? Como é que você persegue essa prosperidade no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, no universo organizacional? Não existe uma fórmula. Isso cada um vai entender o que é melhor para si. Uma dica que eu dou, que eu acho que é muito valiosa e que eu sempre utilizei na minha trajetória toda profissional, além de pessoal, seja você mesmo. Não queira passar por uma figura ou não queira ser alguém que você não é. As pessoas que estão te avaliando, essas pessoas identificam na hora e você vai ser descartado. Então, primeiramente, seja você mesmo. Busque ali apresentar para aquela empresa, né, para aquelas pessoas que estão te avaliando, que você quer estar ali, que você quer muito estar ali. Mesmo que você não tenha um conhecimento, uma experiência, mas você se identifica, as suas competências se identificam com as questões da empresa, com os princípios da empresa, você está disposto, você está disponível, você quer aprender. Mas, principalmente, seja você mesmo. Isso daí é infalível. É isso aí, gente. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso portal educativo, com tantas dicas excepcionais, fantásticas aqui hoje, com a nossa convidada, a doutora Juliana Camacho, especialista também em psicologia organizacional. E seja você mesmo, porque todos nós temos qualidades, temos também defeitos, mas a autenticidade, a transparência do sujeito é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas para a prosperidade em todos os âmbitos da sua vida e para a prosperidade também no mundo dos negócios e no mundo do trabalho. Então, gente, vamos ficando por aqui. Um abraço. Seja você mesmo, eu serei eu mesmo, seremos nós mesmos e seremos felizes e prósperos. Até já. Quarta-feira que vem estamos de volta. Um abraço. Um abraço.
Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.